Aí, a partir desse momento, você tem, obviamente, um cenário muito preocupante, porque a Rússia só invadiu a Ucrânia em 2025 e não em 2000, porque estamos hoje num mundo em que a Rússia tem, um mundo multipolar de várias potências, que ela é, por meio das suas parcerias com a China, com a Rússia, com a Índia e com o Brasil também, ela consegue resistir às sanções ocidentais. 25 anos atrás, ela não teria conseguido. Se a Rússia tivesse, e sempre queria, ou seja, era evidente que a Rússia em algum momento buscaria controlar novamente a Ucrânia, né, porque a considera como sua esfera de influência. Sim. E a Ucrânia olhou para a Polônia, que se aproximou do Ocidente, ficou muito mais rica, próspera, e que também queria, vamos dizer, se aproximar do Ocidente. Só que em 2000, se a Rússia tivesse invadido a Ucrânia, as sanções ocidentais teriam quebrado a economia russa. Só que hoje, em um mundo multipolar com várias potências, a Rússia pode dizer, olha, eu consigo lidar com as sanções ocidentais que já não têm o mesmo peso. Que aconteceu, né? Exatamente. E a Rússia está relativamente bem, ou seja, está estagnada. Não atrapalhou tanto quanto imaginaram que poderia atrapalhar. Tudo isso para dizer, é um momento muito preocupante, mas duas coisas eu acho que são importantes para tranquilizar as pessoas. Em primeiro, existem hoje uma série de camadas para evitar o início de uma terceira guerra mundial. Que não aconteceu em 1930, 40. Então, assim, temos uma quantidade sem precedentes de mecanismos para justamente evitar isso. Ou seja, órgãos de diálogo, você tem linhas diretas entre tomadores de decisão, você tem um conselho de segurança que, apesar de estar paralisado e muitas vezes não resolver o problema, estabelece uma grande quantidade de pontos de contato. Isso é fundamental, porque muitas vezes não é o chanceler falando com a chanceler do outro país, é nos bastidores que alguém vai ligar, mas me explica melhor o que está acontecendo. Então, os russos estão falando com os americanos toda hora, mesmo durante o governo Biden, tem um monte de contato. Como funciona isso? É uma curiosidade minha, assim, porque quando você fala Estados Unidos e China, você imagina um contingente de pessoas. Mas na hora H, é um secretário que pega um telefone e liga para um outro secretário e bate um papo. Tem isso. E tem uma animosidade, ou tem uma parada muito legal, eles são tranquilos. Ou fica atento, é um tom ameaçador, como é que é? Tem os laços diretos, oficiais, né? Ou seja, de você falar com o seu counterpart, né? Ou seja, a pessoa que ocupa a sua posição, só que do outro lado. Então, por exemplo, o assessor de segurança nacional fala com o outro assessor de segurança nacional. Mas hoje em dia tem uma grande quantidade de iniciativas. Por exemplo, eu trabalho num instituto de pesquisa nos Estados Unidos que organiza um monte de eventos fechados para ampliar diálogos entre pessoas de países diferentes, por exemplo, para juntar especialistas no âmbito do arsenal nuclear. Então, o Carnegie Endowment, por exemplo, organiza eventos onde especialistas americanos e chineses que cuidam do arsenal nuclear dialogam para falar sobre mecanismos de prevenir a proliferação, ou seja, como a gente consegue evitar que um grupo terrorista, por meio de um vírus, ataca o computador do Pentágono ou do Ministério da Defesa. Países adversários, vamos dizer assim, isso, conversando em si para... é melhor a gente se unir para essa galera que eu nem faço ideia. Exato. Ou seja, você estabelece esses diálogos e tem uma cooperação nos bastidores. Você continua mesmo hoje, mesmo antes de Trump, que se aproximou um pouco da Rússia, você tem uma coordenação sobretudo no âmbito nuclear, porque os cientistas nucleares russos e os cientistas nucleares americanos têm as mesmas preocupações de, por exemplo, vazamento radioativo, de garantir ou de evitar acidentes, né? E tem aí um mundo de temas. Então eu, por exemplo, no âmbito do BRICS, por exemplo, eu participei de conversas entre especialistas em determinados temas, onde você estabelece laços pessoais. Isso é muito importante, porque muitas vezes você juntando um bando de acadêmicos, você pode falar, mas isso não serve para nada. Mas muitas vezes esses acadêmicos, 10 anos depois, acabam ocupando cargos importantes. Então, eu atualmente coordeno um grupo de estudos na Harvard Kennedy School, que
que é a parte da Universidade de Harvard que cuida de política internacional. Tá. E você junta alunos que muitos dos quais ocupam cargo-chave ao longo de suas carreiras e você, no fundo, está lá para estabelecer esses laços. Então, o que já aconteceu comigo eu coordeno esse grupo cada ano. E quando surge uma questão, eu digo, olha, isso aqui eu não entendi direito porque o chanceler da Tailândia falou isso, mas no ano passado, um diplomata tailandês fez o meu curso lá. Então eu ligo para ele e falo, me explica melhor, você pode me fazer a ponte com alguém que está envolvido nessa situação? E assim a gente consegue ampliar o diálogo, mesmo pessoas que estão fora dos governos. Isso também não existia lá atrás. Então, a primeira coisa, existem muitas conversas. Não é só o Trump e o Putin que brigam e depois a coisa toda explode, assim. Né? Para mim os dois são bem amigos, inclusive. Isso, são, mas digo... Até cada vez Biden, mais vaza isso. Não, total. Uma admiração mútua aí. Então, isso é o primeiro. O segundo é que a gente tem uma ampla integração econômica hoje. Assim, esse aparelho aqui contém componentes de 20, 30 países. Então as economias estão tão integradas que hoje os grupos que defendem a paz, as pessoas às vezes falam, mas a guerra é um bom negócio. Mas a paz é um negócio muito melhor. Sim. Porque você consegue construir cadeias de valor que são ultra globais e altamente eficientes. Se você compra um carro nos Estados Unidos hoje, eu estou nisso porque a gente agora está na fase de ter que comprar um carro, que a gente se mudou agora para Washington e as coisas são meio longe. Tá? Qualquer carro que você compra provavelmente cruzou a fronteira com o México 10 vezes. Né? Porque parte do motor, e do Canadá também, parte do motor está construído em Detroit, depois vai para Monterey e agrega partes do chassis, depois vai para o Canadá. Então, e aí o carro é muito barato. E a gente conseguiu avançar muito ao longo dos últimos 80 anos com a redução da pobreza, com uma integração comercial que permite a classe média global, ou até pessoas mais pobres, acessarem esses produtos, que em qualquer terceira guerra mundial, tudo isso acaba muito rapidamente, porque... Sensacional isso que você falou. Vou te falar por quê. Né, seja seu iPhone, seja o seu tênis... você falou uma coisa muito sensacional. A paz, ela é mais lucrativa. Muito mais, sim. Em outras épocas, talvez não, né? Porque em outras épocas você não tinha essa pluralidade, né? Essa alta globalização. Né? Antigamente era cada um por si, então Exato. Eu conquisto de fato você. Agora eu conquistando você, talvez nós dois percamos o mundo. Claro. E esses grupos, obviamente, acumulam não só poder econômico. Então, por exemplo, as multinacionais americanas são hoje a maior garantia para uma preservação da relação com a China que existem. Os caras estão nem aí para sei lá o quê. Eles não têm uma missão de... A Nike, por exemplo, não quer preservar a paz, ou a Apple, mas ela quer continuar produzindo o seu iPhone na China e vender no mercado americano. Sim. E, obviamente, num caso de conflito, isso não funciona mais. Agora, a Apple também não é boba e ela está percebendo que as coisas podem piorar. Então, ela levou parte da sua produção para a Índia. Para dizer, se der merda na relação entre China, eu continuo produzindo. E aí está o problema.